Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo de Cristologia na obra aqui do livro texto, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, doutor Ezequiel Soares, ele na sua introdução diz o seguinte: a presente obra, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, vai constar de 14 capítulos, né, que vai enfocar, por exemplo, as naturezas do Senhor Jesus Cristo. Os demais tratam dos ofícios, como profeta, sacerdote e rei, dos títulos e obras. O objetivo desse trabalho, desse curso, desse estudo, é oferecer aos cristãos a verdadeira identidade de Cristo, como revela a palavra de Deus, denunciando as doutrinas e ideologias ou ideias totalmente errôneas dos céticos e dos cultos heterodoxos. Então, a história de Cristo, a história de Jesus, é contada nos 4 evangelhos, tá? E apenas nele, de forma histórica, né? E a implicação teológica dessas narrativas, desses fatos, é encontrada nas epístolas e demais livros que compõem todo o Novo Testamento. Então, cada capítulo procura definir com precisão as palavras-chave, mostrar o cronograma divino revelado aos profetas de tudo o que aconteceu com Jesus e a conclusão do Antigo Testamento na vida e no ministério de Cristo. No Antigo Testamento, o Messias é uma expectativa, o Cristo das profecias. No Novo Testamento, essa expectativa é a experiência, a esperança torna-se carne humana, torna-se fato. Bem, não sei se você sabe, mas a palavra evangelho vem de 2 palavras gregas, el, que quer dizer bem, e de angeria, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, notícias alviceiras. Então, o evangelho é a verdadeira mensagem transformadora do Calvário. Não é apenas um livro entre outros livros. Então, deixa eu ver aqui. É a mensagem eterna. Se não é um livro, por que chamamos os 4 primeiros livros do Novo Testamento de evangelhos? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João são chamados de evangelhos, né? Como eu dizendo, evangelhos sinóticos. Essa nomenclatura é externa. Surgiu a partir do ano 200, do século II, depois de Cristo, como vamos estudar mais adiante. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João têm um enfoque, têm um público interessante, têm um objetivo na sua escritura, né? Então, eles são os 4 livros mais importantes do cristianismo, assim como os demais. Neles estão a base fundamental de todo o Novo Testamento. E é por isso impossível compreendê-los sem eles. Então, os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Também se escreve sinópticos. Esse nome foi aplicado por J.J. Griesbach, um alemão estudioso da Bíblia, por volta do ano de 1774. E vem de 2 palavras gregas, sim, que quer dizer junto, com, e ópsis, ótica, vista. Então, a palavra sinótico, do evangelho sinótico, significa visão conjunta, visão completa, visão abrangente, visão geral, visão completa, conjunta. Isso se aplica a Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são uma sinopse da vida de Cristo. Eles trazem muita semelhança entre si no conteúdo e na apresentação. Não sei se você já pegou o Evangelho, você vai perceber, né? Enquanto os sinóticos os agindo, as palavras, os milagres e todos os feitos de João, dirigido ao Santo, propôs mais em descrever os profundos, enigmáticos traços de Cristo, apresentando a sua deidade absoluta
O propósito a gente caiu aqui na internet, tá bom, pessoal? Voltando aqui, o propósito é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que a fé em seu nome dá aos homens a vida eterna. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. E o Evangelho não é algo de improviso, né? Pois Deus o havia prometido desde antes de tempos dos séculos. Tito 1, verso 2. A Bíblia ensina que Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, Romanos 1, verso 2. O Messias foi sendo revelado, né, aos poucos, desde o Antigo Testamento. Cada profeta apresentou um perfil único, singular do Salvador, até que a revelação completa se consumou na vida desse homem. Há inúmeras profecias messiânicas e alusões diretas e indiretas ao Messias. E dez certamente de 20 passagens apontam Jesus como filho de Davi, ou sucessor de Davi, ou assentado em seu trono. Mateus, por exemplo, vai iniciar o seu evangelho anunciando o Messias aos dois maiores pilares do judaísmo, Abraão e Davi. Mateus verso 1, capítulo 1, verso 1. Os evangelhos sinóticos são anônimos. Mateus era um dos 12 apóstolos, capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo 3. E desde o século II que o seu nome está ligado a esse livro. Muitos afirmam que Mateus escreveu o seu evangelho, originalmente em hebraico, em que depois ele foi traduzido para o grego. Isso com base na declaração dos pais da igreja, principalmente Papias, conforme registrado por Eusébio de Cesareia, História da Igreja, né? O texto de Mateus foi dirigido aos judeus. Parece que queria provar que a eles que Jesus preenchia todos os requisitos da lei e dos profetas. Bem, há essa informação na história que Mateus possivelmente escreveu em hebraico, porém não existe evidência substancial concreta, né, de que isso aconteceu. A evidência esmagadora e que nós devemos assim percorrer e admitir sem sombra de dúvida é que Mateus e o resto do Novo Testamento foi escrito em grego. Essa é o que nós temos e onde nós devemos nos basear. Infelizmente, o movimento messiânico que não crê em Jesus, na verdade, eles creem que Jesus é um anjo, Metraton, tá? E eles insistem, né, em corrigir o Evangelho de Mateus colocando em hebraico. Porém, nada garante que isso foi feito em hebraico, né? Possa ser que houve esses personagens aí dizendo, mas há certas dúvidas. Mas, em contrapartida, nós temos fontes verídicas de que foi escrito em grego, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal. O Evangelho do Rei. Isso pode ser visto logo no prólogo. No livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, verso 1. Muitos expositores admitem que essa genealogia apresenta Jesus como rei, ligando a Abraão e a Davi, devendo impressionar muitos os judeus. Eles sabiam que a promessa messiânica estava intimamente ligada a essas duas colunas do judaísmo, Abraão e Davi. Além disso, Mateus procura provar que em Jesus as profecias se cumpriram realmente e com frequente expressão.
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A fraseologia similar. Mateus apresenta o Messias como rei, prometido pelos profetas. Bem, já Marcos não foi testemunho ocular dos fatos que escreveu. Segundo Ireneu de Leão, Marcos ouviu de Pedro o que registrou em seu evangelho, o que parece ter a confirmação em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Então, o livro foi escrito, preste bem atenção aqui, para os romanos. Então, o primeiro foi escrito para os judeus, e esse segundo livro foi escrito para os romanos. E apresenta Jesus como servo. Talvez isso explique a ausência de sua genealogia. Segundo a maioria dos expositores, Marcos escreveu seu evangelho em Roma. Tal obra foi encontrada naquela cidade. E o estilo dele é romano. É um evangelho da ação. Consegue dar muitas e valiosas informações em poucas palavras. A palavra logo e imediatamente aparece mais de 40 vezes neste evangelho. Então, você vê que cada escritor ele tem uma comunidade, ele tem um público, e para esse público ele apresenta a pessoa de Cristo de uma forma que essas pessoas venham entender o verdadeiro evangelho. Veja agora que Lucas, o médico amado, foi companheiro do apóstolo Paulo, e dele certamente ouviu muitas coisas sobre Jesus. Ireneu afirma que Lucas registrou o que ouviu nas pregações do apóstolo Paulo. Além disso, o próprio Lucas afirma ter consultado os testemunhos oculares que depois vieram a ser ministro da palavra. É a mais bela narrativa da vida de Jesus Cristo. Escrito em um estilo científico, elegante, que mostra a sua perícia na arte literária, sua redação é bem cuidadosa e cheia de detalhes. Foi escrito para os gregos, dirigido a um certo Teófilo, de nome grego. Talvez um estadista ou um alto funcionário do governo, pelo que se infere do pronome de tratamento excelentíssimo. Jesus é apresentado como filho do homem, pois a genealogia apresentada nesse evangelho retrocede até Adão, o qual, além de ser o primeiro homem, veio diretamente de Deus. Ireneu afirma que João escreveu o seu evangelho em Éfeso. Muitas coisas que não foram registradas no evangelho de João estão nos evangelhos sinóticos. Eles já existiam e eram conhecidos nas igrejas, visto que João escreveu esse evangelho juntamente com as 3 epístolas e o Apocalipse, no final do primeiro século. Encontramos apenas 7 milagres no evangelho de João. Ele mesmo afirma que Jesus fez muitos milagres. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. O termo livro é uma referência ao próprio evangelho de João, e muitos outros sinais omissos em sua obra são uma referência ao evangelho sinóticos. Os evangelhos são uma narrativa descrita e apresenta em 4 maneiras de modo que se complementam. Há muita coisa em comum neles, mas há também muitas peculiaridades que só aparecem em cada um deles, sendo muito mais coisas em comum e semelhantes do que diferenças. O certo é que eles são a fonte autorizada, inspirada do maior homem da história. Então, por que estudar sua vida e obra? Jesus, como homem, sentiu as dores e sofrimento humano. E como Deus pode suprir todas as nossas necessidades. O Senhor Cristo é divisor de águas de nossas vidas. E da história, né? O único cuja história afeta a vida humana. Ninguém pode ficar alheio à sua vida e obra. É o nosso modelo em tudo. A Bíblia diz que em tudo foi perfeito. E nele é que devemos nos inspirar. Então, o nome Senhor fala da divindade absoluta de Jesus. A palavra Septuaginta traduziu Adonai e o tetragrama pela palavra grega Kyrios, que é Senhor, nome divino. Então, essa informação que a gente acabou de citar aqui, essa informação já quebra a seita Testemunho de Jeová, né? Então, a Bíblia ensina, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O nome de Jesus vem do hebraico, Yehoshua ou Yeshua. Josué, que significa Jeová ou Javé é salvação. A Septuaginta transliterou o nome hebraico por Jesus, pronuncia-se Jesus, em todas as passagens do Antigo Testamento, exceto
1 Crônicas 7:27, que aparece Josué. Então, o título de Cristo é uma forma grega do nome hebraico Mashiach, Messias, que significa ungido. Daniel capítulo 9, versículo 25, verso 26. No Novo Testamento diz que o Messias é o mesmo que Cristo. Então, o nome Jesus Cristo quer dizer Senhor ungido, Salvador ungido e Senhor. Diz respeito à sua deidade absoluta. Ele continua vivo e tem todo o poder no céu e na terra. A grandeza do nome de Jesus pode ser vista na Bíblia, na história, nas artes e do nosso dia a dia, e principalmente no testemunho pessoal de seus seguidores. Mesmo sob perseguição, esse nome atravessou os séculos e, com a arma do amor, fundou o maior império da história e o único que não será destruído. Nosso desejo é que o presente trabalho possa contribuir na aplicação do conhecimento do verdadeiro Jesus de Nazaré. Então, essas aqui são as palavras de introdução do livro de Ezequiel Soares, Cristologia. Esperamos que vocês fiquem conosco até o final do curso. Força, fé e graça, conhecimento para todos nós, tá bom? Bons estudos. Se você gostou dessa informação, desse conteúdo, compartilhe, se inscreve, deixe aí sua opinião e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, até breve, pessoal. Muito obrigado.